Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 6. Capítulo 61. A escolha de Tang Siki. Após obter o tesouro espiritual de grau celestial, a sorte de Li Qin pareceu ter se esgotado. Depois disso, os dois não conseguiram muito mais, apenas adquirindo alguns remédios espirituais comuns. Jian Li, confie em mim desta vez, de verdade, definitivamente há algo de bom nessa direção. Disse Li Qin fracamente, seguindo Jian Li. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Se ainda não houvesse nada desta vez, ele mesmo procuraria. Em seguida, os dois caminharam mais para dentro da floresta. Rugido. Enquanto os dois caminhavam lentamente, um rugido ensurdecedor veio de longe. O rugido também se misturava com alguns sons violentos de colisões. Irmão Júnior Jian, aqui está uma fruta vermelha de 1000 anos para você. Ao mesmo tempo, uma voz urgente e clara soou não muito longe. As pupilas de Jian Li se contraíram. Uma mulher deslumbrante de vestido preto, com o rosto pálido, corria em direção a Jian Li em alta velocidade. Era Tang Siki. Svi. Ao mesmo tempo, um fruto espiritual vermelho, irradiando denso poder espiritual, foi lançado de longe. Em seguida veio um poder espiritual aterrador. No instante em que o fruto espiritual alcançou Jian Li e Li Qin, foi destruído pelo poder espiritual. A energia espiritual intensa e a fragrância marcante envolveram instantaneamente os corpos de Jian Li e Li Qin por completo. Jian Li sentiu sua percepção e visão envoltas por um poder espiritual que havia se solidificado. Uma aura extremamente tirânica surgiu de perto, aparentemente com o desejo de destruir tudo. O coração de Jian Li apertou, e ele rapidamente puxou Li Qin, desaparecendo da área num instante. No instante em que deixaram a área de intensa energia espiritual, o urso demoníaco da armadura carmesim, ao longe, avançou em sua direção, tendo como alvo direto Jian Li e Li Qin. A expressão de Jian Li tornou-se feia. Tang Siki estava usando-o novamente. Meu querido irmão mais novo, assim que eu conseguir, com certeza irei me vingar de você. Tang Siki, tendo alcançado seu objetivo, curvou os lábios delicadamente e continuou a correr para longe, deixando apenas uma brisa perfumada em seu rastro. Rugido do dragão dos 9 céus. Uma poderosa aura emanou do corpo de Jian Li. A lança da alma do dragão da chama carmesim surgiu na mão de Jian Li, e uma alma de dragão dourada, acompanhada por um rugido baixo de dragão, disparou diretamente em direção ao urso demoníaco da armadura carmesim. Este foi precisamente o movimento da técnica da lança de extermínio divino, contendo o poder da alma do dragão e a intenção de matar, incomparavelmente dominadora. Bum! O corpo do urso demoníaco da armadura carmesim foi perfurado pela enorme alma do dragão. A intenção de matar, semelhante a uma maré, permeou instantaneamente o cérebro do urso demoníaco da armadura carmesim. O urso demoníaco da armadura carmesim, que já havia sofrido muitos ferimentos, teve sua vontade instantaneamente subjugada pela intenção de matar, e seu corpo maciço foi diretamente despedaçado pelo ataque excepcionalmente forte. Li Qin, parado ao lado, observava a cena diante de si com os olhos arregalados. A força de Jian Li era assustadora demais, não era? Este era um urso demoníaco de armadura carmesim de 4º grau. Embora estivesse gravemente ferido, ainda era de 4º grau. E mesmo assim foi morto diretamente por Jian Li. Minha querida irmã sênior, não precisa correr, eu já lidei com um monstro para você. Após eliminar o urso demoníaco da armadura carmesim, Jian Li correu imediatamente na direção de Tang Siki. Tang Siki, que estava fugindo à frente, sentiu um formigamento no couro cabeludo. Jian Li eliminou o urso demoníaco da armadura carmesim? Como isso é possível? A razão disse a Tang Siki que Jian Li era apenas um cultivador do reino da coleta de Qi. Ele não conseguia nem arranhar a pele do urso demoníaco da armadura carmesim. Agora, contar para ela que ele eliminou o urso demoníaco da armadura carmesim? Não brinque com isso. No entanto, se isso não fosse verdade, como Jian Li poderia ter escapado tão rapidamente e a perseguido? Verdade ou não, era melhor correr primeiro. Esse irmão Júnior Jian provavelmente não a deixaria escapar facilmente, especialmente agora que ela já estava gravemente ferida. Ela o havia enganado. Se ele realmente se tornasse implacável, ela poderia se tornar a primeira santa da seita demoníaca das fontes amarelas a ser espancada até a morte por um discípulo da seita interna. Irmão Júnior Jian, obrigada por me ajudar a lidar com o monstro. Quando eu voltar para a seita, com certeza farei com que o ancião da seita o aceite como um verdadeiro discípulo, disse Tang Siki docemente, sem parar enquanto continuava a avançar apressadamente. Antes que sua voz encantadora pudesse se dissipar completamente, Tang Siki sentiu uma aura feroz vindo de trás dela. Bum! Tang Siki não teve tempo de se esquivar e foi atingido instantaneamente pela onda de choque. Tang Siki, atingida pelo impacto, sentiu uma dor intensa percorrer todo o seu corpo, e seu corpo foi arremessado para longe, colidindo contra uma grande árvore próxima. Após algum tempo, Jian Li aproximou-se lentamente. Irmã sênior, já se passaram alguns dias e você continua tão entusiasmada. No momento em que nos conhecemos, você me deu uma fruta vermelha de 1000 anos. Disse Jian Li com uma risada fria, o olhar gélido quase congelando o ambiente. Tang Siki olhou para Jian Li, cuja expressão era fria, seus olhos cheios de choque. Ele realmente matou o urso demoníaco da armadura carmesim? Como isso é possível? Ele é apenas um discípulo do reino da coleta de Qi. No entanto, isso não era mais algo que Tang Siki precisasse considerar naquele momento. Irmão Júnior Jian Li, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu não tive escolha. Eu vou te compensar. Sangue escorreu do canto da boca de Tang Siki. Enquanto Tang Siki falava, ela também olhava para Jian Li com um olhar extremamente encantador, como se estivesse insinuando algo para ele. Ao ver Tang Siki, agora completamente impotente para resistir, o coração de Jian Li se encheu de melancolia. Esta santa, Vossa Alteza, que outrora fora tão altiva e poderosa, agora jazia tão desgrenhada diante de seus olhos.
Ele podia lidar com ela o tempo que quisesse. Essa sensação era realmente boa. Essa Li Qin é realmente minha estrela da sorte. Ela encontrou um verdadeiro tesouro para mim. Demônio, primeiro você seduziu meu irmão sênior, e agora está seduzindo seu irmão mais novo. Você é realmente descarada. Uma voz irritada veio de perto. Quem chegou foi Li Qin. Naquele momento, as sobrancelhas finas de Li Qin estavam franzidas e ela olhou para a desgrenhada Tang Siki com uma expressão hostil. Sua vadiazinha, quando foi que você se meteu nos assuntos da nossa seita demoníaca das fontes amarelas? Ao ver Li Qin ao lado de Jian Li, a expressão de Tang Siki tornou-se fria. Jian Li, essas pessoas malignas do caminho demoníaco não são boas. Não se deixe enganar por ela. Quando ela se recuperar, você será o primeiro que ela matará. Li Qin continuou. Assim que Li Qin falou, Jian Li e Tang Siki olharam para ele com expressões estranhas. Logo em seguida, Li Qin também percebeu algo e rapidamente cobriu a boca. Jian Li, eu não estava falando de você, eu estava falando dessa demonia. Você é tão bonita, deve ser uma boa pessoa. Li Qin continuou fracamente. Muito bem, Li Qin, pare de falar e deixe-me conversar com a irmã sênior. Jian Li disse lentamente para Li Qin. Li Qin fez beicinho, lançou um olhar furioso para Tang Siki e então parou de falar. Tang Siki olhou para Jian Li nervosamente. Ela sabia que sua vida agora estava nas mãos de Jian Li. Irmão Júnior, eu não fiz isso de propósito. Sabe, naquela situação, eu não tinha escolha. Disse Tang Siki com o corpo tremendo levemente. Irmã sênior Tang, considerando que ambas pertencemos à seita demoníaca das fontes amarelas, darei a você duas opções. Capítulo 62. A dominadora, arte do controle da alma. Uma delas é alguém em quem plantei uma semente de pensamento divino usando a técnica de controle mental, continuou Jian Li. Técnica de controle mental. A respiração de Tang Siki acelerou pela metade. Só de ouvir o nome, ela soube que não era um bom sinal. Muitos discípulos da seita demoníaca possuíam essas artes secretas para controlar os outros. Uma vez controlada a situação, não havia praticamente nenhuma chance de reverter o cenário. Como poderia ela, Tang Siki, a santa da seita demoníaca das fontes amarelas, que no futuro alcançaria o ápice do Dao marcial, ser controlada por outros? Impossível. Irmão Júnior Jian. O outro? Perguntou Tang Siki com a voz trêmula. Jian Li sorriu e disse, a irmã sênior é uma pessoa inteligente, você deve saber qual é a minha segunda opção. Tang Siki sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Jian Li, sorrindo diante dela, parecia um demônio para Tang Siki. Embora já tivesse feito isso muitas vezes antes, quando aconteceu com ela, Tang Siki ainda sentiu medo genuíno. Se ao menos ela tivesse controlado Jian Li primeiro. Tang Siki suspirou em seu coração, mas era tarde demais. Quem diria que a força de um cultivador do reino da coleta de que se tornaria tão poderosa de repente? Vou dar 3 contagens para a irmã sênior. Se ela não falar, presumirei que escolheu a segunda opção, disse Jian Li com leveza. 3, 2... Irmão Júnior Jian, eu escolho o primeiro. Antes que Jian Li terminasse de contar, Tang Siki já havia feito sua escolha. Li Qin, ao lado dela, bufou. Ela pensava que a demonia do caminho demoníaco teria mais fibra moral. Contudo, mesmo diante da morte, ela ainda tinha tanto medo de morrer quanto antes. Irmão Júnior Jian, pode me conceder um pedido? Tang Siki olhou para Jian Li com olhos sedutores e disse. Jian Li franziu ligeiramente a testa. O que mais Tang Siki queria fazer? Deixa pra lá, ele ia ver o que ela tinha a dizer. De qualquer forma, ela já estava no seu limite. Jian Li assentiu com a cabeça. Irmã sênior, fale. Se não for um pedido muito exagerado, posso concordar. Antes que eu alcance o reino do rio espiritual, por favor, irmão Júnior Jian, não danifique meu corpo. Se minha técnica de cultivo danificar meu corpo antes de eu alcançar o reino do rio espiritual, perderei a chance de alcançar o reino sábio, disse Tang Siki. Após Tang Siki terminar de falar, ela olhou cautelosamente para a expressão de Jian Li. Ao ouvir as palavras de Tang Siki, a expressão de Jian Li tornou-se estranha. Aquela mulher sedutora, vestindo um vestido tão esfarrapado e dizendo tais palavras, realmente possuía um charme único. No entanto, se o irmão Júnior realmente deseja isso, posso usar outros métodos. Tang Siki sentiu seu corpo esquentar ao ver Jian Li olhando para ela de forma estranha. Outros métodos. Jian Li sentiu um leve calor no coração ao ouvir isso. Essa santa era bastante astuta. Demonia, não enfeitice Jian Li. Jian Li não é esse tipo de pessoa. Li Qin repreendeu-o com raiva, as bochechas coradas e o peito arfando de fúria. Essa demonia, mesmo agora, ainda estava seduzindo Jian Li. Que outros métodos usariam? Que descaramento. Jian Li jamais teria qualquer pensamento sobre você, demonia. Tang Siki ignorou Li Qin e, em vez disso, fitou intensamente Jian Li com seus olhos cativantes. A boca de Jian Li se contraiu levemente. É verdade, eu não sou esse tipo de pessoa. Jian Li então disse, sem problema, concordo. Independentemente do que acontecesse, ele precisava primeiro controlar Tang Siki. Essa santa da seita demoníaca ainda poderia ser útil. Ao ver Jian Li concordar, Tang Siki também soltou um suspiro pesado de alívio. Se Jian Li realmente não tivesse concordado, ela não teria tido escolha. Afinal, se alguém pudesse viver, ninguém desejaria morrer. Irmãozinho, não precisa se preocupar. Agora estou no reino do 9º nível do núcleo de Elixir, a um passo do reino do rio espiritual. Assim que eu o alcançar, o irmãozinho poderá fazer o que quiser comigo. Tang Siki piscou os olhos e disse em tom brincalhão. Li Qin, observando de perto, olhou para a sedutora Tang Siki, rangendo os dentes de raiva. Mesmo naquele momento, ela ainda tentava seduzir os outros. Uma demonia era realmente uma demonia. Muito bem, vamos começar logo, sem enrolação.
Jian Li acenou com a mão como se ele, Jian Li, fosse esse tipo de pessoa. Ao ver isso, Tang Siki também parou de provocar Jian Li e esperou que Jian Li lançasse o feitiço. Li Qin, vá ficar de guarda ali. Vou plantar uma semente de pensamento divino na minha irmã sênior agora. Jian Li disse então a Li Qin. Li Qin fez beicinho, querendo dizer algo mais, mas mesmo assim, bufando, foi ficar de guarda. Irmã sênior, relaxe. Vou plantar uma semente de pensamento divino em você agora. Se a irmã sênior resistir e falhar, só me restará preparar um bom caixão para ela. Depois que Li Qin saiu, Jian Li disse a Tang Siki. Ao ouvir isso, Tang Siki respirou fundo. Irmão Júnior Jian, vá em frente. Não vou resistir. Imediatamente depois, Jian Li começou a condensar uma semente de pensamento divino em sua mente, seguindo a técnica de controle mental. Tang Siki estreitou ligeiramente os olhos, sem ousar fazer o menor movimento. Após algum tempo, Jian Li finalmente conseguiu condensá-lo. Imediatamente depois, uma luz espiritual dourada emanou do corpo de Jian Li e entrou diretamente na mente de Tang Siki. Tang Siki gemeu, sentindo uma poderosa energia mental invadir sua mente. Uma dor intensa envolveu instantaneamente todo o corpo de Tang Siki. Mas Tang Siki não ousou demonstrar qualquer sinal de resistência. Ela sabia que se a semente do pensamento divino falhasse, seu único destino seria a morte. Passou-se mais meia hora. A mente de Tang Siki finalmente se acalmou, e uma semente dourada criou raízes em sua mente. Jian Li sentiu que a vida de Tang Siki agora estava à sua mercê. Enquanto tivesse um pensamento, ele poderia controlar a semente do pensamento divino em Tang Siki para lançar um ataque devastador contra Tang Siki. Essa técnica de controle mental era realmente algo bom, mas infelizmente o consumo foi excessivo. Isso consumiu quase à força uma pequena porção da energia mental de Jian Li. O rosto de Jian Li estava pálido, e a significativa perda de energia mental fez com que Jian Li se sentisse profundamente exausto. Mestre, espero que o senhor valorize mais o seu servo no futuro. Após a semente do pensamento divino ter sido plantada, Tang Siki olhou para Jian Li com olhos extremamente sedutores e então disse: Não precisa me chamar de mestre, pode me chamar só de Jian Li, disse Jian Li. Está bem, mestre, quando não houver ninguém por perto, eu te chamarei de mestre, disse Tang Siki em tom de brincadeira, e então se levantou lentamente. Ela amparou o debilitado Jian Li, e os vislumbres de seu corpo, revelados por entre suas roupas desalinhadas, roçaram sutilmente em Jian Li. Jian Li não deu atenção e então retirou o néctar espiritual de 1000 anos de seu anel espacial, recuperando lentamente sua energia mental. Tang Siki permaneceu ao lado dele, ainda desgrenhado, esperando que Jian Li se recuperasse. Capítulo 63. Deixando o Reino Secreto. Dentro do Reino Secreto, Jian Li, Li Qin e Tang Siki moviam-se rapidamente pela floresta, em busca de tesouros no Reino Secreto. Nesse momento, Tang Siki havia trocado de roupa e estava vestindo um longo vestido claro, limpo e impecável, e seu rosto havia retornado à sua expressão gélida. Somente ao encarar Jian Li ela demonstrava aquele charme especial. Li Qin olhou para a atrevida Tang Siki e sentiu uma onda de desagrado. Desde que estava sob o controle de Jian Li, ela vinha seduzindo sutilmente, tornando impossível para ela e Jian Li se divertirem juntos. Irmão Júnior Jian Li, nós realmente não vamos matar essa garotinha da seita Qinjian? Se você não tiver coragem, eu posso te ajudar, sabia? O que ela pode fazer, eu posso fazer, e o que ela não pode fazer, eu também posso fazer. Disse Tang Siki para Jian Li, olhando ao redor. Os rugidos das bestas demoníacas ecoavam ocasionalmente pela floresta, misturados ao farfalhar das folhas ao vento. Ao ouvir isso, Li Qin bufou friamente. Jian Li e eu temos uma amizade de vida ou morte. Jian Li jamais seria capaz de me matar. Então, Li Qin aproximou-se de Jian Li abraçando-o, e olhou para Tang Siki com uma expressão desafiadora. Jian Li sentiu uma dor de cabeça chegando. Essas duas mulheres eram pura explosão desde o momento em que se conheceram. Muito bem, parem de discutir. Assim que tivermos revistado as áreas restantes, voltaremos, disse Jian Li. Tang Siki fez beicinho. Ela era apenas uma garotinha que nem tinha amadurecido completamente, mas já se achava muito importante. Após Jian Li terminar de falar, as duas mulheres trocaram olhares, em seguida, ficaram em silêncio. Logo em seguida, o grupo continuou a busca por tesouros e medicina espiritual. No período que se seguiu, com os três trabalhando juntos, cada parte do reino secreto foi minuciosamente vasculhada. Eles encontraram vários tesouros e remédios espirituais. Naturalmente, todos esses tesouros e remédios espirituais foram entregues a Jian Li. Isso incluía os tesouros e a medicina espiritual que Tang Siki havia coletado anteriormente, os quais ela também entregou integralmente a Jian Li. Na entrada do Vale de Xuxen, após Jian Li e os outros terminarem de vasculhar o reino secreto, eles o deixaram. Jian Li, você realmente não vai comigo para a seita Qinjian? Com seu talento, você certamente poderia se tornar um santo da nossa seita Qinjian, disse Li Qin a Jian Li com os olhos ligeiramente vermelhos. Tang Siki, de pé ao lado dela, bufou friamente. Uma seita como a seita Qinjian? O irmão Júnior Jian Li nem aceitaria se lhe oferecessem o cargo de líder. Vá embora depressa, você é um estorvo. Jian Li respirou fundo. Embora as palavras de Tang Siki tivessem sido um pouco duras, Jian Li realmente não gostava muito daquelas seitas do caminho justo. Coisas como os discípulos devem amar-se uns aos outros, e uma grande quantidade de regras tediosas da seita. Não era tão simples quanto na seita demoníaca. Se você não está feliz, simplesmente lute. Além disso, agora que controlava Tang Siki, ele teria muita margem de manobra dentro da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Li Qin, volte depressa. Se não voltar logo, seu avô ficará preocupado, disse Jian Li.
O avô dessa pirralha? Tang Siki olhou para Li Qin com desconfiança. Será que o avô dessa pirralha era alguma figura formidável? O rosto de Li Qin demonstrava relutância. Embora tivesse havido alguns desentendimentos com Jian Li nos últimos dias, os diversos acontecimentos desse período haviam deixado marcas profundas no coração de Li Qin. Como poderia a busca por tesouros no reino secreto ser tão prazerosa quanto estar na seita Qinjian, especialmente com um irmão sênior tão bonito como Jian Li a acompanhando, principalmente sua favorabilidade. Nesse momento, a favorabilidade de Li Qin em relação a Jian Li já havia atingido 79, apenas um ponto abaixo de 80. Foi também por esse motivo que Jian Li decidiu deixar Li Qin voltar. Com tamanha favorabilidade, ela certamente não faria nada que o prejudicasse. Além disso, à parte as ameaças e o roubo iniciais, as interações subsequentes foram bastante agradáveis. Jian Li, estou voltando agora. Se você tiver tempo, precisa vir me visitar na seita Qinjian, disse Li Qin a Jian Li corando. Ao ouvir as palavras de Li Qin, o coração de Jian Li se agitou. Se ele fosse a seita Qinjian e examinasse as biografias daqueles discípulos do caminho justo, talvez encontrasse outras oportunidades. Embora houvesse muitos discípulos na seita demoníaca, também havia muitos soldados descartáveis. Olhando ao redor, havia muitas calamidades sangrentas. Se ele tivesse tempo e as condições permitissem, ele poderia sim ir dar uma olhada. Tang Siki olhou para Li Qin como se ela fosse uma idiota. Ir para a seita Qinjian? Se entregar a eles para ser eliminada? Após Li Qin e Jian Li trocarem mais algumas gentilezas, ela se preparou para partir. Li Qin retirou o grampo de cabelo da cabeça dela e então, conforme o poder espiritual era infundido no grampo, um portal espacial emergiu dele. Tang Siki ficou surpresa com a cena diante de si. Aquela garotinha realmente possuía um tesouro como aquele. Será que o avô dela era algum tipo de santo? Tang Siki sentiu-se um pouco apreensiva. Ela havia discutido tanto com Li Qin nos últimos dias que o relacionamento deles quase havia chegado ao seu ponto mais crítico. Inicialmente, Tang Siki pensou que Jian Li estivesse atraída por Li Qin, mas agora parecia que essa atrevida simplesmente não devia ser provocada. No entanto, Jian Li era bastante astuto. Usando seu charme, ele enfeitiçou aquela vadiazinha até que sua alma divina estivesse de cabeça para baixo, então não deveria haver nenhum problema. Mua. Quando Li Qin estava saindo, ela de repente correu de volta para Jian Li e o beijou. Jian Li, sentirei sua falta. Você também deveria sentir a minha. Após beijá-lo, Li Qin sussurrou docemente no ouvido de Jian Li. Logo em seguida, com o rosto corado, ela entrou diretamente no portal de teletransporte espacial. Jian Li nem sequer reagiu quando sentiu uma sensação de umidade e um leve perfume no rosto. O charme do mestre é realmente incrível. Ele cativou completamente aquela garotinha. Depois que Li Qin saiu, Tang Siki disse com um sorriso, inclinando-se levemente em direção a Jian Li. Svi, svi, svi. No momento em que Jian Li estava prestes a dizer algo, um som de assobio veio de perto. Uma mulher vestida com um vestido de gaze verde liderava um grupo de discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas que se aproximavam apressadamente. Foi Lin Qiuyu. Um lampejo de desagrado cruzou os olhos de Tang Siki, e então ela imediatamente abandonou sua expressão encantadora, tornando-se fria como gelo. Jian Li não ficou surpresa com a aparição de Tang Siki, eles já haviam combinado isso previamente. Na presença de estranhos, Tang Siki ainda se comportava como altiva e poderosa santa, mas quando estava sozinha, saudações, Sua Alteza Santa. Lin Qiuyu e seu grupo saudaram respeitosamente Tang Siki. O rosto de Tang Siki estava tão frio quanto gelo, sem demonstrar qualquer expressão. Qiuyu, eu não lhe disse para retornar ao pico da santa depois de cuidar daquela pessoa? Lin Qiuyu lançou um olhar de soslaio para Jian Li e, em seguida, olhou para Tang Siki com hesitação. Tang Siki entendeu e disse baixinho, está tudo bem, o irmão Júnior Jian é um de nós. Fale. Lin Qiuyu respirou fundo e disse lentamente, informando-me a Vossa Alteza Santa. Li Xiniuan preparou um desafio no pico da essência espiritual e deseja desafiá-la novamente. Capítulo 64. Uma breve conversa no caminho de volta. Aquele santo imprestável Li Xiniuan ainda ousa me desafiar. Tang Siki ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpreso com a notícia que Lin Qiuyu trouxe. Li Xiniuan era precisamente o santo da seita demoníaca das fontes amarelas. Antes de Tang Siki se destacar, ele sempre foi o maior prodígio da seita demoníaca das fontes amarelas, com um talento excepcional e uma capacidade de combate surpreendente. Muitos acreditavam que ele tinha potencial para se tornar um santo. Havia até rumores de que uma vez que Li Xiniuan alcançasse o reino da vida e da morte, ele assumiria o controle da seita demoníaca das fontes amarelas. No entanto, após o surgimento de Tang Siki, os holofotes de Li Xiniuan foram completamente ofuscados por ela. Seja em termos de talento, habilidade de combate ou mesmo apoio dos discípulos, ele era muito inferior a Tang Siki. Em seu último confronto, ele foi brutalmente humilhado por Tang Siki, espancado como um cão morto no palco da arena. Sua reputação despencou e ele perdeu toda a honra. Se não fosse pela intervenção dos superiores, Li Xiniuan já teria sido derrotado há muito tempo. Respondendo a Vossa Alteza, de acordo com os relatórios dos batedores do pico do Filho Divino, é muito provável que Li Xiniuan já tenha alcançado o reino do rio espiritual. Lin Qiuyu prosseguiu respeitosamente. Os olhos de Tang Siki se estreitaram ligeiramente. Aquele sujeito conseguiu alcançar o reino do rio espiritual? Não admira que ele tenha tido coragem de desafiar novamente. Muito bem, entendi. Podem voltar. O irmão Júnior Jian e eu chegaremos em breve. Tang Siki falou então, indiferente.
Link Uyu e os outros assentiram com a cabeça e, em seguida, correram de volta rapidamente a passos largos. Após Link Uyu e os outros saírem, Tang Siki voltou a exibir sua expressão encantadora. Mestre, o que acha daquela Kyuyu? Ela também é virgem, sabia? Devo providenciar para que ela o sirva esta noite. O corpo sedutor de Tang Siki pressionou-se contra Jian Li enquanto ela falava lentamente. Jian Li ergueu uma sobrancelha e disse, Irmã Tang, você não precisa ser assim. Se você está fazendo isso porque tem medo de que eu guarde rancor pelo que você me fez antes, não precisa. Você é minha pessoa agora, e eu não sou tão mesquinho. Ao ouvir isso, a expressão de Tang Siki congelou, mas logo em seguida ela exibiu um sorriso encantador. O mestre entendeu errado. Tang Siki gosta muito do mestre, e se ele é importante ou não, só Tang Siki saberá quando tentar. As pálpebras de Jian Li tremeram descontroladamente. Essa raposinha? Irmã Sênior, você está brincando com fogo. Jian Li segurou o queixo de Tang Siki, olhando para a deslumbrante beleza da moça à sua frente, e falou lentamente. Tang Siki olhou para Jian Li com olhos sedutores e, fingindo uma voz delicada, disse, Mestre, este servo precisa apagar o seu fogo? Jian Li respirou fundo. Essa demonia, ele mais cedo ou mais tarde daria um jeito nela, sem mais nem menos. Muito bem, como você pretende lidar com esse Li Xiniuan? Perguntou Jian Li. Os lábios cor de cereja de Tang Siki se entreabriram enquanto ela sorria. Aquele Li Xiniuan não passa de um inútil. Mesmo que ele alcance o reino do rio espiritual, não é páreo para mim. Jian Li conseguia sentir claramente o desprezo de Tang Siki por Li Xiniuan em suas palavras. Como Tang Siki estava confiante, então tudo bem. Jian Li não queria que a mulher demoníaca que ele acabará de capturar fosse derrotada por Li Xiniuan. Sendo assim, vamos voltar, disse Jian Li. Tang Siki assentiu com a cabeça. O reino secreto já havia sido completamente saqueado, e não havia motivo para permanecer no Vale do Deus Vazio por mais tempo. Logo em seguida, Tang Siki pegou seu barco voador e os dois voaram em direção à seita demoníaca das Fontes Amarelas. A montanha atrás da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Havia muito sangue fresco correndo por todos os lados e cadáveres e restos mortais despedaçados estavam espalhados por toda parte. Um jovem envolto em energia espiritual vermelho-sangue tinha os olhos repletos de uma aura profunda e sedenta de sangue. Aquela aura aterradora tornou quase toda a área extremamente opressiva. O pé do jovem estava pisando em um discípulo da seita externa coberto de sangue. Irmão Sênior, poupe minha vida. Irmão Sênior, por favor, poupe minha vida. Esses rumores foram todos espalhados por Lin Shan. Nós realmente não fizemos isso de propósito. Os olhos do discípulo da seita externa estavam cheios de terror. Bum, bum, bum. A aura no corpo de Lin Dong se desfez como uma maré. O discípulo da seita externa sentiu como se estivesse em meio a um vento e uma tempestade furiosos, prestes a ser aniquilado a qualquer momento. Então, todos aqueles rumores na cordilheira das bestas demoníacas eram falsos. O rosto de Lin Dong empalideceu e ele rangeu os dentes. Se tudo isso fosse falso, então o que ele disse para Yunxi naquele dia? O corpo de Lin Dong tremeu levemente. Mesmo com sua força consideravelmente aumentada, Lin Dong ainda sentia uma dor lancinante. O discípulo da seita externa assentiu com a cabeça e disse, é tudo falso, tudo falso. A irmã Sênior Lu e o irmão Sênior Jian não têm absolutamente nada a ver com isso. Dengue. Assim que ele terminou de falar, o corpo do discípulo foi submetido a um impacto violento. Ele foi esmagado até virar carne moída. O qi sanguíneo foi lentamente absorvido pelo corpo de Lin Dong. Lin Shan. Seu sujeito detestável, eu quero você morto. Lin Dong rugiu alto. Seita demoníaca das Fontes Amarelas. Pico da essência espiritual. O pico da essência espiritual estava repleto de energia espiritual, e manchas verdejantes se espalhavam por toda parte. Havia também muitos remédios espirituais espalhados por ali, proporcionando abundante energia espiritual. Nesse momento, muitos discípulos estavam reunidos no pico da essência espiritual. No centro do pico da essência espiritual, uma arena do reino do vazio pairava no alto. A arena era feita de materiais especiais. Na arena, estava precisamente o santo da seita demoníaca das Fontes Amarelas, Li Xiniuan. Desta vez, nosso santo está desafiando Vossa Alteza novamente. Será que ele conseguirá desta vez? Acho improvável. Você se esqueceu da última vez? O santo foi tão brutalmente espancado que é um milagre ele ter sobrevivido. Acho que não. Depois da última derrota esmagadora, se o santo não tivesse certeza absoluta da vitória, como ousaria desafiar novamente? Ele não é idiota. É verdade. O santo não é idiota. Ele deve ter certeza absoluta, e Vossa Alteza não aparece há tanto tempo, que provavelmente está com medo. Muitos discípulos conversavam animadamente nas proximidades. Eles estavam extremamente entusiasmados com essa batalha. O foco das atenções era, naturalmente, se o santo conseguiria se redimir. Afinal, o santo já havia sido reprimido de forma excessiva no passado, perdendo toda a sua honra. Se ele perdesse para a santa novamente desta vez, sua posição como santo provavelmente chegaria ao fim. Muitos verdadeiros discípulos cobiçavam a posição de santo. Afinal, ao se tornar o santo da seita demoníaca das Fontes Amarelas, alguém poderia receber um cultivo poderoso da seita e até mesmo controlar a autoridade da seita demoníaca das Fontes Amarelas. No futuro, haveria até mesmo a chance de governar a seita demoníaca das Fontes Amarelas e se tornar o mestre da seita. Capítulo 65. Batalha na Arena. O pânico brilhou nos olhos de Tang Siki. Ela sentiu o corpo amolecer e rapidamente implorou com uma voz doce. Depois de discutirem de forma brincalhona por um tempo, Jian Li não continuou com suas travessuras e parou de provocá-la.
Tang Siki, você usa uma lança? Perguntou Jian Li lentamente, segurando uma xícara de excelente chá que Tang Siki havia preparado para ele. Ela estava prestes a lutar contra o santo, e se não tivesse uma boa arma, poderia usar seu próprio tesouro espiritual de grau celestial. Tang Siki sentiu uma onda de confusão. Usar uma lança? Você pode usar esta arma primeiro. Afinal, aquele Li Shiniuan está no reino do núcleo de Elixir, e não seria bom se você realmente afundasse na sarjeta. Jian Li abriu a mão direita e a lança da alma do dragão da chama carmesim apareceu em sua mão. Tang Siki respirou fundo. Este era o tesouro espiritual de grau celestial de Jian Li. Ela o reconheceu. Um sentimento de calor percorreu o coração de Tang Siki ao saber que Jian Li estava disposto a permitir que ela usasse até mesmo seu tesouro espiritual de grau celestial. Agradeço a consideração de Vossa Alteza, mas lidar com aquele imprestável do Li Shiniuan é desnecessário, disse Tang Siki. Jian Li deu de ombros. Se ela disse que não precisava, então não precisava mesmo. Depois, ambos pararam com suas travessuras, fecharam os olhos e meditaram, aguardando para entrar na seita demoníaca das fontes amarelas. Pico da essência espiritual. Li Shiniuan, na arena do Reino do Vazio, abriu repentinamente os olhos, encarando atentamente o barco voador que se aproximava deles em alta velocidade. Ele reconheceu aquele barco voador, pertencia a Tang Siki. Muitos outros discípulos no Pico da Essência Espiritual também olhavam para o barco voador. Sua Alteza está aqui. Será que finalmente vai começar? Vai, santo. Apostei todas as minhas economias em você. Você precisa apagar a vergonha do passado. Idiota, ainda apostando na santa? A força de Sua Alteza é incomparável. Será que ela perderá para a santa? Não se deixe enganar pelas falsas probabilidades. Aqueles especialistas em cães divulgaram tantas mensagens falsas só para te extorquir. Não vou ouvir, não vou ouvir. O santo com certeza vai vencer. Eu tenho informações privilegiadas. O santo já alcançou o reino do rio espiritual. O quê? Seu idiota, por que você não me contou essa notícia importante antes? Vou pegar dinheiro emprestado e apostar no santo agora mesmo. Espere por mim, eu também vou. A santa está apenas no reino do núcleo de Elixir. Ela definitivamente não tem esperança. Eu também quero apostar no santo. Será que ainda dá tempo de eu vender meu sangue agora? Os discípulos ao redor discutiam animadamente. Muita gente tinha feito apostas altas com pedras espirituais. Quando essa disputa se entrelaçou com seus interesses pessoais, o clima ficou excepcionalmente tenso. O clima, que já era animado, ficou ainda mais acalorado. Pouco tempo depois, o barco voador desceu lentamente em direção ao pico da essência espiritual. Tang Siki e Jian Li saíram lentamente do barco voador. Muitas pessoas olhavam para Tang Siki com olhares fulminantes, enquanto Jian Li, atrás dela, era completamente ignorado. Tang Siki vestia um longo vestido branco, com uma aparência tão fria e distante quanto uma flor de lótus na neve sobre uma montanha de gelo. Aliada à sua beleza estonteante, ela exalava uma aura de pureza e inigualabilidade. Tang Siki, finalmente você apareceu. Pensei que não teria coragem de vir. A voz de Li Shiniuan ecoou da arena. Tang Siki nem sequer levantou os olhos e disse friamente. Um oponente derrotado, que direito você tem de se vangloriar? Desafio você novamente hoje. Você se atreve a aceitar? Li Shiniuan rangeu os dentes. Jian Li, à distância, aproveitou a oportunidade para conferir o roteiro da vida de Li Shiniuan na arena. Nome Li Shiniuan. Reino primeiro nível do reino do rio espiritual. Físico 9 Yang. A destino é mente estreita, vermelho a aptidão de santo, azul a morrerá uma morte horrível, cinza. Roteiro de vida de personagem secundário em venerável demônio imortal. Seu passado é complexo e bizarro. Ele é o santo da seita demoníaca das fontes amarelas, excepcionalmente talentoso, mas com uma natureza do coração fraca. Ele é firmemente reprimido pela santa, e acaba sendo assassinado, morrendo de forma horrível. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente. 3 dias depois, o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas lhe concede uma pílula espiritual de rank terra, curando seus ferimentos e avançando muito seu cultivo. Então ele realmente alcançou o reino do rio espiritual, pensou Jian Li consigo mesmo. A oportunidade era a pílula espiritual de rank terrestre do mestre da seita. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Esse mestre da seita estava sendo muito generoso com esse cara. Ele até lhe deu uma pílula espiritual de rank terrestre. Será que há alguma história por trás disso? Na seção de biografia, seu passado é complexo e bizarro, certamente haverá alguma fofoca bombástica. 10.000 pedras espirituais de alta qualidade, e eu aceito seu desafio, disse Tang Siki indiferentemente. Ao ouvir as palavras de Tang Siki, a expressão de Li Shiniuan mudou. 10.000 pedras espirituais de alta qualidade. Esse Tang Siki realmente ousou pedir tanto, mas pensando em seu nível atual, Li Shiniuan ainda concordou. Ele não acreditava que perderia para aquele cara de novo. Muito bem, eu aceito. Li Shiniuan rangeu os dentes. A expressão de Tang Siki permaneceu inalterada, ainda com aquele olhar frio e gélido. Logo em seguida, Tang Siki entrou na arena sob os olhares atentos da multidão. Aplausos irromperam ao redor deles, mas a maioria era para o santo, Li Shiniuan. Por meio das conversas com os discípulos ao redor, Jian Li também compreendeu o motivo do alto índice de popularidade do santo. Esses tolos, será que eles realmente pensam que o santo conhece Tang Siki por completo? Nesse caso, ele poderia obter um pequeno lucro. Logo em seguida, Jian Li foi para a área de apostas e colocou todas as 5.000 pedras espirituais de alta qualidade em Tang Siki.
Essas pedras espirituais eram basicamente de Li Qin e Tang Si Qi. A maioria pertencia a Tang Si Qi. Li Qin tinha uma variedade maior de pílulas espirituais. As probabilidades de vitória do santo caíram para 0,1, enquanto as de Tang Si Qi atingiram um número impressionante de 10 vezes. Ao que parecia, poucas pessoas simpatizavam com Tang Si Qi. Agora por acaso isso me beneficiou, pensou Jian Li. Capítulo 66. O fogo espiritual reapareceu? Após Jian Li fazer suas apostas, ele começou a verificar os recentes pontos de virada de outros discípulos no pico da essência espiritual. Foi uma oportunidade rara reunir tantos discípulos, e seria um desperdício não os verificar adequadamente. Ponto de virada recente. 3 dias depois, obtivemos medicina espiritual de 300 anos em coordenadas, 445 ponto. 444 na montanha posterior. Ponto de virada recente. 5 dias depois, obtenha uma arte marcial de rank terra em uma caverna desconhecida em coordenadas, 554 ponto. 631 na montanha nublada. Ponto de virada recente. 2 dias depois, obtenha 5 cristais da floresta roxa em coordenadas, 474 ponto. 235 na caverna sombria número 3. Jian Li memorizou secretamente uma série de pontos de virada recentes. Enquanto Jian Li verificava as oportunidades dos discípulos ao redor, de repente encontrou um antigo conhecido. Um jovem vestido com roupas justas apareceu na visão de Jian Li. Não é Su Ming. Os olhos de Jian Li brilharam. Imediatamente depois, Jian Li ativou seu roteiro de vida. Ponto de virada recente. 6 dias depois, caia de um penhasco em coordenadas, 741 ponto. 258 na Cordilheira das Bestas Demoníacas e obtenha um fogo espiritual. Fogo espiritual? Os olhos de Jian Li brilharam. Este Su Ming é realmente incrível. Seu reino já está no reino do núcleo de Elixir, 8º nível, e ele até conseguiu obter uma chama espiritual. O protagonista destinado é aterrorizante. Nada mal, vale a pena conferir. Se eu refinar outro fogo espiritual, minha força certamente aumentará significativamente. Su Ming pareceu sentir o olhar de Jian Li e retribuiu o olhar, com os olhos cheios de frieza e intenção. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Essa simpatia. Nesse momento, a simpatia de Su Ming por Jian Li havia de fato se transformado em menos 40. Esqueça, esta é uma cebola de alta qualidade que pode produzir fogo espiritual, então deixe-o continuar a crescer forte. A atualização da minha escritura de fusão de fogo depende de você. Jian Li pensou consigo mesmo e em seguida desviou o olhar. Não muito longe dali, o coração de Su Ming afundou. Ele acabará de ver Jian Li desembarcar do barco voador da Santa. De fato, como diziam os rumores, Jian Li havia conquistado a confiança da Santa. Parece que lidar com Jian Li exigirá um plano a longo prazo. Pelo menos, terei que esperar até que minha força supere a da Santa antes de considerar essa possibilidade. Velho rabugento, consegue sentir o fogo espiritual em Jian Li? Perguntou Su Ming mentalmente. Eu não sou imortal. Como eu poderia sentir isso de tão longe? E ele refinou o fogo espiritual. Como um corpo de alma, é muito difícil para mim sentir isso agora, disse o corpo de alma, resmungando. Inútil, completamente inútil, Su Ming praguejou silenciosamente em seu coração, e então não pensou mais muito a respeito. Assim que Jian Li for capturado, tudo virá à tona. Ao mesmo tempo, a batalha na arena já havia começado. Tang Si Qi era como uma deusa da guerra, empunhando uma espada longa vermelho sangue, seu poder espiritual pulsando enquanto atacava Li Xinyan continuamente. Inúmeros sons de colisões ecoaram na arena. Do outro lado, Li Xinyan emanava inúmeros poderes espirituais dourados, seu olhar como um arco-íris, segurando um sabre precioso na mão. A batalha entre os dois estava prestes a eclodir e, em pouco tempo, entrou em um estado de tensão crescente. Os discípulos ao redor observavam a batalha na arena com expressões nervosas. Essa batalha dizia respeito ao destino deles. Tenho um mau pressentimento. O santo não está no reino do rio espiritual? Por que ele não consegue subjugá-lo agora? Droga, exatamente. O reino do rio espiritual não é uma vitória esmagadora contra o reino do núcleo de Elixir? Vamos torcer pelo santo e torná-lo mais forte. Vai, filho sagrado, nós te apoiamos. Vai lá, mostra a tua força masculina, tu consegues fazer isso. Um bando de idiotas. Se torcer funcionasse, por que se dar ao trabalho de brigar? Poderíamos competir só em gritos. Vai, filho sagrado, estou torcendo por você. Aquele irmão está com algum problema na cabeça. Ele acabou de xingar e já começou a comemorar. Jian Li balançou a cabeça. Os discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas são realmente agradáveis de se ouvir. Todos eles são talentosos. Após Jian Li terminar de verificar os roteiros de vida dos discípulos ao redor, ele voltou a olhar para a arena. Nesse momento, Tang Si Qi já havia obtido a vantagem. Embora Li Xinyan tivesse alcançado o reino do rio espiritual, o ataque de poder espiritual de Tang Si Qi era excepcionalmente feroz. Li Xinyan, que estava no reino do rio espiritual, não conseguia obter nenhuma vantagem e, em vez disso, era constantemente reprimido. Os rostos dos outros discípulos ao redor também mudaram ligeiramente. A cena na arena obviamente excedia a imaginação deles. Uma coisa era não haver uma vitória esmagadora, mas ser subjugado e derrotado era simplesmente ultrajante. Tang Si Qi olhou para o rosto cada vez mais feio de Li Xinyan e disse indiferentemente, esquece, isso é chato. Você não fez nenhum progresso depois de todo esse tempo. Não vou mais brincar com você. O rosto de Li Xinyan estava extremamente feio. Aquela vadia da Tang Si Qi, você me obrigou a fazer isso.
Bum! No momento em que Li Xiniuan estava prestes a usar seu golpe secreto final, um rugido violento ecoou repentinamente na arena. A aura de Tang Siki aumentou consideravelmente, e então uma energia púrpura de espada emanou de sua espada longa. Não! Li Xiniuan gritou alto, e então a energia púrpura da espada atingiu o alvo. A armadura espiritual de Li Xiniuan se estilhaçou instantaneamente, ele vomitou sangue e foi arremessado para fora da arena, caindo inconsciente. Os outros discípulos do pico da essência espiritual encaravam a cena diante deles, perplexos, sem entender o que havia acontecido. Ele não parecia capaz de lutar? Como foi derrotado em um instante? Não, minhas 500 pedras espirituais, Li Xiniuan, seu lixo inútil. Droga, essa partida é definitivamente armada. Filho da puta, quero meu dinheiro de volta, não vou mais jogar. Hehe. Um praticante do reino do rio espiritual lutando contra um praticante do reino do núcleo de Elixir apanhou feio. Eu também conseguiria, não, eu conseguiria fazer ainda melhor. Que santo estúpido e fraco. Vá para casa e coma merda. Eu acreditava tanto em você. O santo da seita demoníaca das fontes amarelas é uma piada. Não se envergonhe. Especialistas recomendam cremação direta. Cremar o quê? É só picá-lo em pedaços e dar para os cachorros? Não, não, não. Até os cachorros achariam ele sujo demais. Após um momento de silêncio, irrompeu um estrondo ensurdecedor de acusações. Muitos discípulos da seita demoníaca das fontes amarelas, que haviam apostado no santo, proferiram palavrões em voz alta. Eles desejavam poder despedaçar o santo. Muitas pessoas do pico do Filho Divino nas proximidades apresentaram mudanças drásticas em suas expressões. Muitas delas haviam apostado muitas coisas. Alguns até chegaram a penhorar seus artefatos espirituais para apostar. Jian Li sorriu levemente, olhando para os discípulos entusiasmados ao seu redor. Esses discípulos da seita demoníaca são realmente adoráveis demais. Num canto do pico da essência espiritual, um velho de rosto pálido, vestido com roupas de cânhamo, observava a cena à distância com o rosto repleto de sorrisos. Ela é realmente minha boa filha. Apenas uma batalha me rendeu milhões de pedras espirituais. Que satisfação! Tang Hai acariciou inconscientemente o anel espacial em sua mão. Nesse momento o anel espacial estava repleto de várias pequenas montanhas de pedras espirituais, e havia até mesmo muitos tesouros espirituais. Embora sua posição no ranking não fosse alta, seu valor combinado era extremamente surpreendente. Ancião Tang, você está enganando os discípulos para ficar com suas pedras espirituais de novo. Uma voz desesperada soou no ouvido de Tang Hai. Capítulo 67. As consequências. Um homem de meia idade, vestindo uma longa túnica, aproximou-se lentamente. O que você quer dizer com trapaça? Eu não mandei eles apostarem. Tang Hai fez beicinho e disse. O homem de meia idade disse com um sorriso amargo. Você espalhou a notícia de que Xiniuan havia alcançado o reino do rio espiritual e depois espalhou todo tipo de palavras inflamatórias. Isso não é trapaça? Tang Hai retirou um pote de vinho de seu anel espacial e tomou um pequeno gole. Mestre da seita, estou educando esses discípulos, ensinando-os a distinguir o certo do errado. Caso contrário, se deixarem a seita demoníaca no futuro, nem sequer saberão como foram enganados. Após esta dolorosa lição, eles se destacarão ainda mais no futuro, disse Tang Hai com um sorriso. Descobriu-se que o homem de meia idade era ninguém menos que Li Yuanxiao, o mestre da seita demoníaca das fontes amarelas. Li Yuanxiao balançou a cabeça e continuou. Com suas ações, a posição de Xiniuan como santo provavelmente está insustentável. Os jovens precisam enfrentar mais dificuldades para crescer. Você não percebeu que Xiniuan cresceu muito? Disse Tang Hai, seriamente. Se Xiniuan e sua filha trocassem de lugar, o que você faria? Perguntou Li Yuanxiao, respirando fundo. O vinho na jarra de Tang Hai exalava um aroma extremamente rico. Nem preciso dizer, é claro que eu penduraria Li Xiniuan e o espancaria por 3 dias e 3 noites. Tang Hai bufou friamente. A boca de Li Yuanxiao se contraiu levemente. Como esperado de Tang Hai, você realmente é algo, tem um talento especial para usar 2 pesos e 2 medidas. Mestre da seita, você não teria vindo conversar comigo sobre um assunto tão trivial, teria? Tang Hai tomou outro gole de vinho e disse lentamente. Li Yuanxiao olhou para a paisagem do pico da essência espiritual à distância e disse lentamente, de acordo com os relatos de nossos batedores, a seita Yin do Osso Branco tem estado inquieta ultimamente e parece ter planos contra nós. Ancião Tang, o que você acha que devemos fazer? Os discípulos, ao longe, ainda praguejavam, e a cena estava excepcionalmente animada. Tang Hai sorriu e continuou. Você é o mestre da seita, ou eu sou o mestre da seita? Isso não é algo com que eu deva me preocupar. Li Yuanxiao suspirou baixinho. Se o irmão sênior Shen estivesse aqui, seria ótimo. Com ele por perto, toda a montanha dos 10.000 demônios estaria sob nosso comando. Tang Hai fez beicinho. Agora ele está pensando em como era bom, mas não disse isso naquela época. Embora nossa seita demoníaca das fontes amarelas tenha declinado, isso não é algo que esses insignificantes não possam tocar. Se ousarem vir, cortaremos suas patas de cachorro, disse Tang Hai indiferentemente. Embora o tom de voz de Tang Hai fosse calmo, ele continha uma aura dominadora singular. Com as palavras do ancião Tang, posso ficar tranquilo, Li Yuanxiao sorriu e continuou. No pico da essência espiritual. O povo do pico do Filho Divino deixou o pico da essência espiritual às pressas, com os rostos pálidos carregando Li Xiniuan. Todos os discípulos ao redor olharam com raiva. Se ele não fosse o santo, provavelmente já teria sido esfolado e teria tido seus tendões arrancados por essas pessoas há muito tempo. Após Jian Li receber sua aposta, ele seguiu Tang Siki e partiu. Jian Li basicamente memorizou as oportunidades desses discípulos, principalmente a chama espiritual. Jian Li planejava ir buscá-la imediatamente.
Dentro do palácio no Pico da Santa. Mestre, meu desempenho foi bom o suficiente? Perguntou Tang Siki, sorrindo para Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça, de fato, muito bom. Jian Li também havia testemunhado a força de Li Xiniuan, um cultivador do reino do rio espiritual, sua força era impressionante. Mas ele ainda foi facilmente subjugado por Tang Siki e rapidamente derrotado. Nesse momento, Tang Siki havia trocado de roupa e estava vestindo um longo vestido roxo, sua pele clara e atraente, com a clavícula à mostra. E seu rosto de beleza estonteante exalava uma aura encantadora. Essa técnica de controle mental também tem o efeito de alterar a vontade de uma pessoa? Jian Li pensou consigo mesmo. Tang Siki era claramente uma pessoa fria e arrogante, especialmente quando confrontada por outros discípulos. Sua expressão gélida quase congelava a alma de qualquer um. Mas diante dele, ela era tão encantadora quanto uma empregada dócil. Tang Siki, você acha que há algo de errado com essa técnica de controle mental? Perguntou Jian Li. Ele precisava descobrir a função dessa técnica de controle mental. Caso contrário, se ele controlasse um macho no futuro, e esse macho também. Só de pensar nisso, Jian Li sentiu um certo horror. Era assustador demais. Isso não era algo que ele deveria ter que suportar na sua idade. O rosto de Tang Siki congelou, então ela disse magoada. O mestre não gosta de mim assim? Jian Li balançou a cabeça e então contou a Tang Siki sobre suas preocupações. Mestre, não acho que haja problema algum. Apenas me sinto mais confortável interagindo com o senhor desta forma. Se o mestre não gostar, posso mudar, continuou Tang Siki. Imediatamente depois, o charme na expressão de Tang Siki desapareceu por completo. Ela parecia ter se transformado novamente naquela deusa gélida, sagrada e inviolável. Irmão Júnior Jian, está satisfeito agora? A expressão de Tang Siki era solene, encarando Jian Li atentamente. Seus olhos estavam cheios de frieza, e combinados com seu rosto de beleza estonteante, ela era definitivamente uma deusa gélida. Jian Li ficou estupefato. Essa mudança de estilo foi repentina demais. No entanto, Tang Siki nesse estado possuía um charme diferente. Uma encantadora, a outra fria e elegante. Duas pelo preço de uma? Esquece, contanto que a técnica de controle mental esteja funcionando bem. Jian Li pensou consigo mesmo. Logo em seguida, Tang Siki segurou o queixo de Jian Li, olhando para ele com olhos gélidos. Irmãozinho Jian, você gostou? Os lábios cor de cereja de Tang Siki se entreabriram, e ela disse suavemente. Seu temperamento frio e elegante ficou totalmente evidente. Uau! Gosto de tudo. Jian Li respirou fundo, e então virou a mão e pressionou Tang Siki na cama ao lado. A distância entre os rostos dos dois era inferior a 2 centímetros. Jian Li podia até sentir a respiração suave de Tang Siki, como uma orquídea no vale vazio, refrescando o coração. Mestre, por favor, tenha carinho por Siki. Tang Siki mudou novamente para aquela expressão sedutora, dizendo em um tom de querer resistir, mas se envergonhando. Um calor surgiu no coração de Jian Li, e ele então provou suavemente aquela suavidade tentadora. Tudo estava dito em silêncio. Dentro do palácio no Pico da Santa. De agora em diante, as palavras do irmão Júnior Jian são as minhas palavras. Lembrem-se disso. Tang Siki estava sentada no topo do palácio, com uma expressão fria enquanto falava aos muitos discípulos ajoelhados abaixo. Sim, os subordinados entendem. Os muitos discípulos abaixo responderam um após o outro. Ao lado de Tang Siki, Jian Li olhou para a gélida Tang Siki à sua frente, e os eventos ocorridos mais cedo na sala vieram involuntariamente à sua mente. Embora sua técnica ainda fosse muito desajeitada, sua figura encantadora e aparência cativante que encantava a todos, assim como a alternância entre charme e elegância fria, eram de fato algo. Capítulo 68 Fogo Espiritual do Vento Místico. Depois de Tang Siki dar mais algumas instruções a Lin Qiuyu e aos outros, ela os mandou embora. Mestre, o senhor realmente não está considerando deixar Qiuyu servi-lo esta noite? Perguntou Tang Siki suavemente. Jian Li balançou a cabeça, abraçou Tang Siki delicadamente e apreciou a suave fragrância que emanava de seu corpo. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Resolva seus problemas primeiro. Vou sair por um instante, continuou Jian Li. Mestre, deseja que eu o acompanhe? Perguntou Tang Siki, com os olhos cheios de relutância. Jian Li franziu os lábios, acariciando os cabelos de Tang Siki. Você deve alcançar o reino do rio espiritual o mais rápido possível. Atingir esse reino é sua tarefa mais importante agora. Os olhos de Tang Siki eram como seda, e ela olhou profundamente para Jian Li. Ela naturalmente compreendeu o que Jian Li queria dizer. Além disso, em nossa seita demoníaca, há duas pessoas chamadas Lin Dong e Suming. Encontre alguém para ficar de olho neles e observar seus movimentos recentes. Continuou Jian Li. Originalmente Jian Li pretendia lidar com Lin Dong assim que ele retornasse, mas o fogo espiritual era muito importante. Ele precisava pôr as mãos nisso o mais rápido possível. Quanto a Lin Dong, contanto que sua própria força melhorasse, lidar com ele seria fácil. Tang Siki assentiu com a cabeça, memorizando todas as instruções de Jian Li. Após dar suas instruções, Jian Li também deixou o Pico da Santa. Agora é hora de encontrar esse fogo espiritual. Se eu refinar esse fogo espiritual, minha força aumentará consideravelmente, pensou Jian Li. Jian Li correu em direção à Cordilheira das Bestas Demoníacas. Ao longo do caminho, ele foi coletando as oportunidades que surgiam. Embora Jian Li pudesse ter instruído Tang Siki a lidar com essas oportunidades menores, o sistema era a base de Jian Li, e ele não queria nenhuma possibilidade de ser descoberto. Embora Tang Siki já estivesse sob o controle da técnica de controle mental, Jian Li ainda não confiava nela.
Jian Li acreditava que a única pessoa em quem podia confiar plenamente era ele mesmo. Nesse momento, a notícia da derrota do filho divino Li Xinhuan para Tang Siki já havia se espalhado por toda a seita demoníaca das Fontes Amarelas. Muitas pessoas até discutiam abertamente quem deveria ser o novo santo. Eles eram apenas membros de baixo escalão da seita demoníaca, mas mesmo assim argumentavam com mais veemência do que os próprios candidatos. Jian Li ignorou essas discussões e discretamente coletou oportunidades. Meia hora depois, Jian Li finalmente terminou de coletar todas as oportunidades ao longo do caminho. Então ele chegou à beira do penhasco na Cordilheira das Bestas Demoníacas, onde o fogo espiritual estava escondido. A área ao redor da borda do penhasco estava impregnada por uma aura sangrenta persistente. Um vento frio soprava constantemente da base do penhasco. O vento frio soprava contra Jian Li, fazendo suas roupas esvoaçarem. Após confirmar repetidamente que não havia problemas, Jian Li começou a descer lentamente. Na verdade, esse penhasco tinha vários milhares de zan de altura. A pele daquele cara é muito resistente, não é? Ele caiu de uma altura considerável e está bem, murmurou Jian Li enquanto descia com cuidado. Jian Li pensou em Suming, como esperado do corpo divino imortal. Caindo de um penhasco de vários milhares de zan, ele não só não morreu, como também encontrou uma chama espiritual. Ele é realmente muito forte. Felizmente havia muitas saliências rochosas ao redor, o que facilitou a escalada para Jian Li. Graças à armadura espiritual que Jian Li vestia, o vento frio e furioso não conseguiu afetá-lo seriamente. Jian Li levou meia hora inteira de escalada para chegar à base do penhasco. No instante em que Jian Li pisou na base do penhasco, sentiu um vento gélido e cortante que o envolvia por completo. O vento gélido quase penetrou a armadura espiritual de Jian Li, atingindo diretamente seu coração. Jian Li respirou fundo e a chama demoníaca verdadeira apareceu lentamente, envolvendo todo o seu corpo. Com a chama demoníaca do fogo verdadeiro protegendo, Jian Li não sentiu nenhum desconforto. Além do furacão furioso, os arredores eram áridos, com apenas vegetação esparsa ao longe. Jian Li caminhou em direção ao túnel de vento. Não havia cavernas ou abrigos por perto, então ficou claro que o fogo espiritual estava localizado no túnel de vento. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Enquanto Jian Li caminhava para frente, um farfalhar ecoou ao seu redor. Parecia que algo estava rastejando por perto. Jian Li prendeu a respiração, observando atentamente o que o rodeava. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. O farfalhar tornou-se mais urgente. Jian Li acenou com a mão direita e a lança da alma do dragão da chama carmesim surgiu de sua mão. No instante em que a lança da alma do dragão da chama carmesim apareceu, um vórtice crescente de ki espiritual se formou instantaneamente. O calor escaldante fazia com que o ar frio ficasse meio mais quente. Nesse instante, um grupo de lagartos gigantes com peles resistentes e dentes afiados investiu diretamente contra Jian Li. Lagartos gigantes da areia furiosos. Os lagartos gigantes da areia furiosos eram bestas demoníacas de nível 3 relativamente raras, conhecidas por sua pele resistente e ataques poderosos. Suas peles podiam resistir a danos vindos de todas as direções. Os olhos de Jian Li se estreitaram, e então sua lança disparou como um dragão. A lança da alma do dragão da chama carmesim emitiu um brilho dourado, avançando diretamente em direção aos lagartos gigantes da areia furiosos. Embora a força de Jian Li não fosse capaz de liberar todo o poder de um tesouro espiritual de grau celestial, a lança da alma do dragão da chama carmesim era inerentemente indestrutível. A técnica da lança de extermínio divino amplificou ainda mais a força de Jian Li. Os lagartos gigantes de areia enfurecidos ao redor soltaram uivos dolorosos sob o ataque feroz de Jian Li. Em pouco tempo, sangue e carne mutilada estavam espalhados por toda parte. O cheiro de sangue impregnou instantaneamente toda a área. Após apenas algumas rodadas, todos os lagartos gigantes da areia furiosos ao redor foram aniquilados por Jian Li. Após eliminar os lagartos gigantes, Jian Li continuou caminhando em direção ao túnel de vento. Quanto mais perto Jian Li chegava do túnel de vento, mais intensamente sentia o vento frio e implacável. O vento furioso era tão forte que Jian Li mal conseguia manter os olhos abertos. Após 15 minutos de progresso difícil, Jian Li finalmente se aproximou do túnel de vento. Ele viu um aglomerado de chamas brancas, um fogo espiritual, florescendo com um brilho incrivelmente deslumbrante não muito longe dali. Espírito do vento místico fogo. Os olhos de Jian Li brilharam. Era realmente o fogo espiritual do vento místico. O fogo espiritual do vento místico era um fogo espiritual que continha poderosos atributos de vento, possuindo o ímpeto do vento, da floresta, do fogo e da montanha. Poderia até mesmo formar chamas semelhantes a furacões, com velocidade surpreendente e poderosa força destrutiva. Jian Li respirou fundo, reprimindo a excitação em seu coração. Então ele se aproximou lentamente, caminhando em direção ao fogo espiritual do vento místico. Tendo experimentado refinar um fogo espiritual pela primeira vez, Jian Li já estava familiarizado com o processo desta vez. A escritura da fusão de fogo circulou lentamente, e a fonte de fogo dentro de seu corpo começou a absorver gradualmente o fogo espiritual do vento místico próximo. Jian Li sentiu dor e alegria ao mesmo tempo ao absorver a essência do fogo espiritual do vento místico. Desolação oriental. Seita Qinjiang. Por toda parte havia jardins repletos de flores. No jardim, havia muitas flores competindo entre si, e não muito longe dali, muitas medicinas espirituais emanavam uma rica energia espiritual do céu e da terra. Uma linda garota de vestido azul com traços delicados apoiou o queixo na mão, olhando fixamente para o mar de flores à sua frente. Jian Li, o que você está fazendo? Aquela demoníaca deve estar te seduzindo de novo. A garota pareceu se lembrar de algo, sentindo os dentes coçarem de raiva. No entanto, seu desejo por Jian Li não pôde deixar de aumentar um pouco. Irmãzinha, por que você está brincando aqui de novo? Você não saiu para brincar desde que voltou. Justo quando Li Qin estava
estava perdida em pensamentos no mar de flores, uma voz soou atrás dela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 69. Avanço. 8º nível do núcleo de Elixir. O que tem de divertido nesses caras chatos? Eles são todos uns cabeças duras. Li Qin fez beicinho. Uma brisa suave soprava, trazendo consigo uma fragrância rica. Irmã mais nova, você ainda está brava comigo? Você sabe como era a situação naquela época, eu não tinha escolha. A expressão de Kang Hong mudou ligeiramente enquanto ele falava lentamente. Li Qin sentiu a fragrância do jardim levada pelo vento e não quis incomodar Kang Hong. Logicamente falando, já que Kang Hong a obrigou a entrar com aquele diabinho, ela deveria ter voltado e reclamado com o avô, e depois punido severamente Kang Hong. No entanto, Kang Hong, por acidente, permitiu que ela conhecesse Jian Li e passasse alguns dias tão felizes. Ela, a contragosto, não o puniria. Não muito longe dali, o rosto de Kang Hong estava pálido. Li Qin realmente o ignorou? Antes, ela o chamava de irmão sênior, mas agora, o rosto de Kang Hong estava extremamente sombrio. Kang Hong também se lembrou de que todos os discípulos que ele havia trazido desta vez estavam desaparecidos, e que ele havia sido repreendido pelo líder da seita, sendo inclusive punido com a missão de ir para a caverna da nuvem de fogo para refletir. Inicialmente, ele pretendia pedir a Li Qin que falasse com o líder da seita em seu nome, mas agora, olhando para a expressão da irmã Júnior, parecia não haver esperança. Será que pode ser aquele pequeno demônio da seita demoníaca? Kang Hong refletiu consigo mesmo, após ouvir de outros servos que depois do retorno de Li Qin, ela não conseguia comer nem dormir e às vezes, inexplicavelmente, exibia um sorriso doce, parecendo completamente. Será que aquela pequena criatura tinha a irmã Júnior Li Qin? Quanto mais Kang Hong pensava nisso, mais entrava em pânico. Irmã Júnior, você está pensando naquele grande demônio da seita demoníaca? Perguntou Kang Hong cautelosamente. Ao ouvir isso, Li Qin franziu a testa. Que grande demônio? Como você pode falar assim? Jian Li não é como esses grandes demônios. Você deveria ter mais cuidado com as suas palavras no futuro. Após falar, Li Qin ignorou Kang Hong e continuou a contemplar o mar de flores à sua frente. Assim que Li Qin falou, o coração de Kang Hong quase afundou. Se o grande ancião soubesse que havia eliminado Li Qin, e que Li Qin havia se apaixonado por um grande demônio da seita demoníaca. Um arrepio percorreu a espinha de Kang Hong. Mesmo com 10.000 vidas, não seria o suficiente para o grande ancião desperdiçar. Ao pensar nisso, o medo que Kang Hong sentia da caverna da nuvem de fogo se dissipou imediatamente, e ele começou a considerar o que deveria fazer agora. Em pouco tempo, Kang Hong deixou o jardim com uma expressão complexa. Enquanto isso, Li Qin, absorto em seus pensamentos, nem percebeu que Kang Hong já havia partido. Seita demoníaca das fontes amarelas. Na base do penhasco na cordilheira das bestas demoníacas, a areia rodopiante que havia se espalhado por toda parte dissipou-se completamente. O ambiente tornou-se tranquilo. Junto à saída de vento, um jovem bonito estava sentado de pernas cruzadas. Uma densa energia espiritual do céu e da terra circulava lentamente ao seu redor. O ki espiritual foi absorvido pelo corpo do jovem como uma baleia que engole água. Com o passar do tempo, uma poderosa aura se condensou ao redor do jovem. O núcleo dourado dentro do corpo do jovem girava em alta velocidade, tornando-se cada vez mais redondo e sólido sob a nutrição do poder espiritual. Estrondo. Em pouco tempo, uma aura ainda mais poderosa emanou do corpo do jovem. A poderosa aura provocou um breve som explosivo em todo o espaço. 8º nível do núcleo de Elixir. Jian Li abriu os olhos lentamente, e a energia crescente em seu corpo lhe trouxe uma completa sensação de segurança. Embora tenha levado um dia e uma noite inteiros para aperfeiçoar, o resultado foi extremamente satisfatório para Jian Li. Esse fogo singular permitiu que o reino de Jian Li avançasse 3 níveis. Ao mesmo tempo, o nível da escritura de fusão de fogo também subiu para o nível mais alto da Terra, a apenas um passo do nível celestial. De acordo com a descrição na escritura de fusão de fogo, se o nível da escritura de fusão de fogo atingisse o nível celestial, ele seria capaz de dominar uma arte secreta superpoderosa com um poder de ataque extremamente forte. Jian Li estava extremamente ansioso para aprender essa arte secreta. Vamos ver esse novo fogo espiritual, pensou Jian Li. Imediatamente depois, chamas entrelaçadas em preto e branco apareceram no corpo de Jian Li. As chamas pareciam possuir as características do fogo verdadeiro da chama demoníaca, ao mesmo tempo que apresentavam os traços do fogo espiritual do vento místico. As chamas entrelaçadas em preto e branco emitiam uma temperatura extremamente baixa no ar. Ao observar mais atentamente, as duas cores das chamas lembravam um tornado, entrelaçando-se e criando um efeito visual de grande impacto. Já que se trata de uma fusão de fogo verdadeiro da chama demoníaca e fogo espiritual do vento místico, vamos chamá-la de fogo espiritual do vento místico. Após brincar um pouco com o fogo espiritual do vento místico em sua mão, Jian Li se preparou para partir. Após alcançar o nível do 8º nível do núcleo de Elixir, a velocidade de Jian Li aumentou significativamente. Aliado ao fato de que o fogo espiritual do vento místico possuía inerentemente atributos de vento, a velocidade de Jian Li tornou-se ainda maior. Desta vez, a escalada do penhasco levou menos de meia hora. O sol escaldante no céu estava intensamente quente. No entanto, Jian Li não sentiu calor em seu corpo, em vez disso sentiu um leve frescor. Essa chama singular é ótima, consegue até resfriar as coisas sem consumir energia, é realmente incrível. Jian Li pensou consigo mesmo, caminhando em direção ao Pico da Santa. Ao longo do caminho, ele também coletou algumas pequenas oportunidades que havia anotado anteriormente. Dentro do palácio no Pico da Santa. O palácio era incrivelmente luxuoso, com decorações extremamente valiosas por toda parte. O piso do palácio também era incrustado com muitas pedras espirituais de alta qualidade.
Sob o efeito purificador da pedra espiritual, todo o palácio se transformou em um paraíso na terra. No centro do palácio havia uma enorme piscina. Ao lado estavam muitas discípulas jovens e belas, todas usando véus finos, aguardando para servir. Jian Li estava imerso na banheira, de olhos fechados, circulando lentamente a arte de temperamento do corpo estelar. Havia muitas flores estelares púrpuras no banho, emanando um rico poder estelar, que Jian Li absorveu lentamente. As flores estrela púrpura são plantas espirituais extremamente raras que contêm o poder das estrelas, sendo muito adequadas para o cultivo da arte de temperamento do corpo estelar. Após deixar a cordilheira das bestas demoníacas, Jian Li foi diretamente para o pico da Santa para cultivar. A energia espiritual do céu e da terra aqui era muito mais densa do que no pico Shuyan, e com muitas discípulas do pico da Santa guardando-a, ninguém o perturbaria. Informando ao irmão sênior Jian que Suming ainda está em missão e não participou de nenhum outro assunto da seita recentemente, disse Lin Qiuyu respeitosamente ao lado. Tang Siki já havia se isolado para alcançar o reino do rio espiritual. Antes de se isolar, Tang Siki já havia organizado tudo, e agora tudo no pico da Santa girava em torno de Jian Li. Jian Li abriu os olhos lentamente, sempre cumprindo missões? Já que ele é tão obediente, vou deixá-lo em paz por um tempo e ver se ele consegue achar mais algumas chamas diferentes. E quanto a Lin Dong? Perguntou Jian Li, continuando a absorver o poder das estrelas da piscina. Ele se perguntou como Lin Dong estaria. Ele só havia aprendido com ele uma técnica de cultivo de nível santo, então matá-lo agora seria uma grande perda. Lin Qiuyu respirou fundo. Lin Dong é mais interessante. Ele teve um conflito com um discípulo verdadeiro chamado Li Xiaoji ontem. Disse que o verdadeiro discípulo mantinha um concubino, e o conflito de Lin Dong com Li Xiaoji ocorreu precisamente por causa desse concubina. Capítulo 70. Sombra demoníaca sem vestígios. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Deve ser Lin Shan. Jian Li ainda se lembrava do roteiro de vida de Lin Shan de antes. Ele seria notado por um discípulo verdadeiro ao final da avaliação e tomado como concubina. Parece que Lin Shan ainda não consegue escapar do seu destino. Jian Li balançou a cabeça. O que aconteceu em seguida? Perguntou Jian Li, continuando a perguntar. Logo em seguida, Lin Qiuyu contou toda a história para Jian Li. No momento em que Lin Dong estava prestes a matar Lin Shan, Li Xiaoji apareceu. Os dois trocaram golpes, mas Lin Dong não foi morto. É preciso saber que Li Xiaoji é um verdadeiro discípulo do 8º nível do núcleo de Elixir, e Lin Dong é apenas um discípulo da seita externa. Embora houvesse rumores de que ele havia matado muitos discípulos da seita interna no passado, eram apenas rumores. E Lin Dong, estando na seita externa há menos de um mês, conseguiu resistir a um golpe do 8º nível do núcleo de Elixir sem morrer. Essa velocidade de aprimoramento de força é simplesmente ridiculamente rápida. Após Lin Dong ter sido gravemente ferido, ele foi notado por um ancião interior e levado embora imediatamente, escapando da calamidade fatal de ser morto por Li Xiaoji. Enquanto Lin Qiuyu falava, ela olhava para Jian Li na banheira, com os olhos cheios de admiração. Aquilo que Lin Dong fez foi um absurdo, mas este Jian Li foi ainda mais exagerado. Quando Lin Qiuyu foi ao pico Shuyan buscar Jian Li, ela sentiu que Jian Li era apenas um discípulo comum que poderia ser facilmente eliminado. Mas agora, a sensação opressiva que emanava de Jian Li não era menor do que a sensação opressiva que a Santa lhe causava. Era ainda mais forte que a Santa. Esse Jian Li é o verdadeiro prodígio incomparável, pensou Lin Qiuyu. Como era de se esperar do protagonista predestinado, ele não morreu mesmo depois de ser enfrentado por um verdadeiro discípulo. Um ancião até apareceu. Ele ficou gravemente ferido? Os olhos de Jian Li brilharam. Da última vez, durante a avaliação da seita externa, Lin Dong ficou gravemente ferido, e depois disso sua força aumentou muito. Dessa vez ele se feriu gravemente de novo, então pode ser que ele desencadeie alguma oportunidade. Não, preciso verificar mais tarde, pensou Jian Li. Irmão sênior Jian, isto é o que Sua Alteza me pediu para lhe entregar. Enquanto Jian Li absorto em seus pensamentos, Lin Qiuyu, vestindo um leve vestido de gaze ao seu lado, segurou um manual secreto e o entregou respeitosamente a Jian Li. Jian Li conteve seu ki espiritual e levantou-se diretamente da banheira. Nesse momento, Lin Qiuyu estava meio ajoelhada ao lado da banheira, segurando um antigo manual secreto na mão. Irmão sênior Jian, se o senhor quiser, seu servo pode. O corpo de Lin Qiuyu estremeceu levemente, então ela disse suavemente. A boca de Jian Li se contraiu num sorriso. Essa demonia realmente nunca esquece. Mesmo quando não está presente, ainda assim dá um jeito em sua subordinada. Sempre pensando em mim. Não precisa, eu ainda preciso cultivar. Jian Li reprimiu a raiva em seu coração e então disse. Embora Jian Li não se importasse com esses detalhes, sua primeira vez deveria ter um belo começo. Um lampejo de decepção passou pelos olhos de Lin Qiuyu, mas logo desapareceu. Só a Santa é digna de um prodígio incomparável como o irmão sênior Jian, consolou-se em segredo. Sombra demoníaca sem vestígios, uma arte marcial de nível superior da Terra, seus movimentos são etéreos e imprevisíveis, extremamente rápidos e silenciosos. Essa era exatamente a arte marcial de movimento que Jian Li pediu a Tang Siki para encontrar. Jian Li havia analisado muitas oportunidades de discípulos, mas não encontraram uma arte marcial de movimento adequada. Então ele pediu a Tang Siki que encontrasse um para ele. E essa arte marcial em movimento era também a melhor arte marcial em movimento que Tang Siki poderia obter. Afinal, embora seja a santa da seita demoníaca, ela ainda precisa seguir as regras da seita demoníaca das fontes amarelas até certo ponto. Após Jian Li aceitar sombra demoníaca sem vestígios, ele pediu que Lin Qiuyu e os outros partissem. Ele próprio detinha a pedra da iluminação e praticava sombra demoníaca sem vestígios no palácio. Sombra demoníaca sem vestígios também fez jus à sua reputação como uma arte marcial de nível superior da Terra.
Sua dificuldade de cultivo superava em muito a das artes marciais de nível profundo. Jian Li praticou várias vezes, mas ainda não conseguia começar. O tempo passou lentamente assim. No palácio, a figura de Jian Li era como um fantasma, impossível de compreender. Parecia que as sombras se moviam por toda parte, e o olho nu não conseguia captar sua trajetória. Isso, sombra demoníaca sem vestígios, é muito difícil, disse Jian Li, ofegante, após praticar por um longo tempo. Com a ajuda da Pedra da Iluminação, Jian Li ainda levou meio dia para cultivar sombra demoníaca sem vestígios até o Reino da Conquista Menor. No entanto, o tempo gasto valeu a pena. Jian Li sentiu uma leve sensação de segurança ao pensar em seus recentes movimentos de pés. Com a bênção dessa arte marcial de rank terrestre, sua velocidade aumentou tanto que melhoraria muito sua eficiência, seja perseguindo um assassino ou escapando no futuro. Logo em seguida, Jian Li se recompôs da melhor maneira possível e decidiu ir ver Lin Dong. Seita demoníaca das fontes amarelas, pico do brilho púrpura da seita interna. Jian Li caminhou lentamente em direção ao pico do brilho púrpura. Segundo informações fornecidas por Lin Qiuyu, Lin Dong encontra-se atualmente no pico do brilho púrpura. O pico do brilho púrpura não é a montanha onde Lu Yonxi está? Jian Li pensou consigo mesmo. Depois que Lu Yonxi trouxe Jian Li para a seita, ela contou a Jian Li que havia sido notada por um ancião do pico do brilho púrpura e aceita como discípula interna da seita. Logicamente falando, depois de Lu Yonxi ter sido tratada daquela forma por Lin Dong, os dois não deveriam mais ter qualquer envolvimento. Por que Lin Dong correu agora para o pico do brilho púrpura, onde Lu Yonxi está? Pico do brilho púrpura. Havia muitas vozes no pico do brilho púrpura. A maioria dos discípulos nesta montanha são discípulas da seita interna. Quanto aos poucos discípulos do sexo masculino, esses discípulos geralmente estão do outro lado da montanha, nas áreas periféricas. A caverna imortal no centro do pico do brilho púrpura é excepcionalmente rica em ki espiritual. Em frente à caverna imortal estava um jovem de semblante resoluto. O rosto do jovem era pálido, e ele permanecia ereto diante da caverna imortal, sem dizer uma palavra, com os olhos repletos de determinação. Aquele não é o Lin Dong? O que ele está fazendo no pico do brilho púrpura? Sim, ele não foi espancado pelo verdadeiro discípulo Li ontem? Por que ele está aqui agora? Hehe, você não sabe disso, mas é para o discípulo do ancião Yang, Lu Yunxi. Ele também gosta de Lu Yunxi. Mas o que significa para ele estar aqui? Lu Yunxi é a mulher mais bonita da seita interna da nossa seita demoníaca das fontes amarelas. Quem não gostaria dela? Ouvi dizer que quando ambos eram discípulos servos, o relacionamento deles era muito bom, mas depois, por algum motivo, a relação se deteriorou. A história por trás disso é algo que eu desconheço. Sibilo, será que vai ter algum drama de novo? Capítulo 71. A incrível oportunidade de Lin Dong. Muitos discípulos próximos apontavam e gesticulavam, olhando para Lin Dong com curiosidade. Yunxi, me desculpe, eu te entendi errado antes. Enquanto todos apontavam, Lin Dong gritou de repente em voz alta. Sua voz ecoou claramente na caverna imortal. Dentro da caverna imortal no pico do brilho púrpura, a incomparável jovem senhorita Lu Yangxi, vestida com um vestido florido, sentava-se de pernas cruzadas no centro da formação na caverna imortal, absorvendo lentamente o ki espiritual do céu e da terra ao redor. Ao lado dela, uma pequena raposa comia petiscos deliciosos em uma mesa próxima. Senhorita, realmente não vamos mais incomodar o irmão Lin Dong? Perguntou a vozinha da raposinha. O rosto de Lu Yangxi estava gélido, e a energia espiritual ao seu redor fluiu em sua direção. Uma poderosa aura emanava continuamente do corpo de Lu Yangxi. Já que ele está aqui, vamos deixar isso bem claro para ele, disse Lu Yangxi indiferentemente, e então lentamente controlou a energia espiritual ao seu redor. Logo em seguida, Lu Yangxi caminhou em direção à parte externa da caverna imortal. Do lado de fora da caverna imortal, o rosto de Lin Dong estava pálido. Depois de descobrir que os rumores eram falsos, sentiu o coração se contorcer. Ele desejava poder ir imediatamente ao lado de Lu Yangxi e pedir-lhe desculpas. No entanto, Lin Shan insistiu em fazê-lo pagar o preço. Ele não esperava que Lin Shan tivesse se aproximado tanto de um verdadeiro discípulo. Ao perceber que não conseguiria lidar com Lin Shan, Lin Dong decidiu primeiro se desculpar com Yangxi. Ele havia sido muito imprudente antes. Ele havia duvidado de Yangxi por causa de algumas fofocas. Ao pensar no que havia dito naquele dia, Lin Dong não conseguia se perdoar. Henter. Assim que Lin Dong suspirou, uma mulher de beleza estonteante saiu lentamente da caverna imortal. Era Lu Yunxi, em quem Lin Dong vinha pensando dia e noite. Ao olhar para Lu Yangxi, que era tão pura e sagrada quanto uma deusa celestial, Lin Dong se encheu de arrependimento. Porque ele havia falado sem pensar naquela época. Não muito longe dali, Jian Li também apareceu. Jian Li não olhou para Lu Yangxi, mas diretamente para o roteiro da vida de Lin Dong. Nome Lin Dong. Reino a terceiro nível do núcleo de Elixir. Destino personagem principal predestinado. Roxo dourado, transformando o infortúnio em fortuna. Roxo, a ajuda dos justos. Roxo, abundância de flores de pêssego. Roxo. Favorabilidade, menos 99. Roteiro de vida, o personagem principal de Invertendo o Universo. Originalmente um jovem mestre de uma pequena dinastia no mundo secular, após ser capturado pela seita demoníaca das fontes amarelas, ele iniciou sua jornada como um personagem principal predestinado. Ponto de virada recente 5 dias depois, nas terras ancestrais da família Lin, com a ajuda da alma remanescente do Supremo Ancestral.
ele alcançará o corpo sagrado primordial incomparável e impecável. O nível de poder desse Lindon subiu rápido demais. Ele está apenas 5 níveis abaixo de mim. Eu tive dificuldades para alcançar o 8º nível do núcleo de Elixir, mas ele, por outro lado, apenas dá alguns saltos e já está no 3º nível do núcleo de Elixir. Jian Li já não se importava com a favorabilidade. De qualquer forma, aquele cara não conseguia derrotá-lo, e já era bom que não o tivesse aleijado. Espere, o ponto de virada recente de Lindon, o corpo sagrado primordial. Os olhos de Jian Li brilharam. Essa personagem principal realmente tem uma oportunidade incrível. Essa viagem não foi em vão. O corpo sagrado primordial é a forma física mais antiga e famosa do antigo continente estéreo. O corpo físico do corpo sagrado primordial é incomparável e exerce um efeito supressor extremamente forte sobre outros corpos sagrados e até mesmo sobre corpos divinos. Disse que após o corpo sagrado primordial atingir um nível de realização supremo, ele pode até mesmo rivalizar com um grande imperador. Esse é um grande imperador. O atual continente antigo estéreo não produz um especialista do nível de um grande imperador há dezenas de milhares de anos. Contudo, precisamente por causa da natureza que desafia os céus do corpo sagrado primordial, ele é afetado pelas regras do céu e da terra. Os corpos sagrados primordiais existentes são todos incompletos. Além de possuírem um corpo físico mais forte do que as pessoas comuns, não têm outra utilidade. A respiração de Jian Li acelerou por meio instante. Se ele conseguisse alcançar o corpo sagrado primordial perfeito, dominar este antigo continente árido não seria apenas uma questão de tempo? Jian Li reprimiu a excitação em seu coração e começou a planejar como se apoderar daquele corpo sagrado primordial. Lindon, não temos mais nenhum relacionamento. Você não precisa mais me procurar, disse Lu Yonxi indiferentemente com um tom frio na voz. Assim que Lu Yonxi falou, o rosto de Lindon ficou ainda mais pálido. Yonxi, eu errei. Yonxi, me desculpe. A culpa é toda minha. Lindon cerrou os punhos com força, os olhos vermelhos. Só depois de perdê-la ele percebeu a profundidade de seus sentimentos por Yonxi. Durante aqueles anos como discípulo servo, foi a presença de Yonxi que deu a Lindon a coragem para perseverar. Não precisa dizer mais nada, pode ir embora. Não me perturbe nunca mais. O rosto de Lu Yonxi permaneceu gélido, aparentando ser inacessível. O rosto de Lindon estava tomado pela amargura, e ele baixou a cabeça profundamente. Não podemos nem ser amigos? Jian Li olhou para a cena à distância, balançou a cabeça e pensou, esquece, isso não tem mais nada a ver comigo, aqueles dois já estão perdidos. Então Jian Li se preparou para partir, querendo investigar as terras ancestrais de Lindon com antecedência para ver como poderia obter o corpo sagrado primordial mais tarde. No entanto, aquela era uma alma suprema remanescente. Ele provavelmente não conseguiria entrar à força. Parecia que ele só poderia começar com Lindon. Jian Li pensou consigo mesmo e logo, um esboço de uma ideia se formou em sua mente. Irmão Jian Li, você não ia me levar para brincar na floresta de bambu roxo? Quando Jian Li estava prestes a sair, uma voz clara e agradável soou de repente ao seu lado. Lu Yonxi, vestida com um vestido florido de pele delicada e traços finos, caminhou em direção a Jian Li com um leve sorriso. Jian Li ficou estupefato? O que há de errado com essa garota? Não muito longe dali, o rosto de Lindon escureceu. Jian Li, é Jian Li de novo. Yonxi deve estar tentando me provocar, querendo que eu recue diante da dificuldade. Não posso ficar com raiva, não posso ficar com raiva. Lindon reprimiu à força a raiva em seu coração. Jian Li ainda não havia se recuperado quando percebeu que seu braço já estava sendo abraçado por um corpo macio. Um leve perfume invadiu as narinas de Jian Li. Ele olhou para Lu Yonxi de beleza estonteante e rosto puro ao seu lado, e sentiu-se ligeiramente atordoado. A beleza de Lu Yonxi era diferente da de Tang Siki. A beleza de Tang Siki era de um charme extremo, como uma rosa cativante e irresistível. Lu Yonxi, por outro lado, era pura e encantadora como uma garota comum, especialmente com seu doce sorriso, que inconscientemente fazia as pessoas gostarem muito dela e quererem protegê-la. Essa garota está me usando como escudo, pensou Jian Li. Os lábios de Jian Li se curvaram num leve sorriso. Já que você está se oferecendo, não me culpe por ser indelicado. Logo em seguida, Jian Li passou o braço em volta da cintura esbelta de Lu Yonxi, e a sensação macia, sem ossos e suave, permeou sua mão. O corpo de Lu Yonxi enrijeceu. O aroma masculino inconfundível de Jian Li a invadia por completo. Capítulo 72. Apreciando a floresta de bambu roxo. Yonxi, vamos. Jian Li abraçou Lu Yonxi, e os dois caminharam diretamente em direção à floresta de bambu roxo como um jovem casal. Os discípulos que observavam de longe ficaram todos alvoroçados. Eles não ficaram surpresos com a rejeição de Lindon, mas agora Lu Yonxi foi levada por outra pessoa dessa forma. O mais importante é que foi Lu Yonxi quem tomou a iniciativa. Minha juventude acabou, minha deusa se foi. Droga, por que essas mulheres são tão superficiais? Aquele discípulo não é um pouco bonito? Sabe de uma coisa? Ser forte é temporário, mas ser bonito é para a vida toda. Isso mesmo, se aquele rapaz estivesse disposto, eu também estaria disposto a ir com ele. Aquele discípulo parece ser o mesmo que completou aquela missão terrível antes, Jian Li. Agora ele até mesmo roubou a deusa número 1 da nossa seita interna. Então é ele. Ouvi dizer que ele também era favorecido pela santa, e muitas pessoas o viram entrando e saindo livremente do pico da santa. Isso é uma loucura. Será que ser bonito realmente te permite fazer o que quiser? Eu, Zhao Ritian, me recuso a aceitar. Os discípulos ao redor discutiam animadamente, e muitas discípulas olhavam para Jian Li, que partia com olhares penetrantes. Jian Li já era bonito e refinado, e tendo alcançado o corpo inato, possuía uma aura extremamente atraente. Naturalmente, ele cativou essas discípulas da seita demoníaca. Lindon, que estava por perto, rangia os dentes.
Seu olhar sedento de sangue desejava devorar Jian Li vivo. Espere só, Jian Li, você vai ter uma morte terrível. Lindong rangeu os dentes e saiu do pico do brilho púrpura. Floresta de bambu roxo. A floresta de bambu roxo fica nos arredores da seita demoníaca das fontes amarelas. Possui belas montanhas, águas cristalinas e um ambiente elegante. Com exceção daqueles que têm tempo livre, quase ninguém vem aqui. Além disso, existem muitas flores e plantas belíssimas na floresta de bambu roxo, exalando uma fragrância rica. Jian Li abraçou delicadamente a cintura fina de Lu Yongxi, e os dois caminharam lentamente pela floresta de bambu. Jian Li acabará de verificar o registro de vida de Lu Yongxi e descobriu que o reino de Lu Yongxi já havia alcançado o 8º nível do núcleo de Elixir, o mesmo que o seu. Além disso, sua favorabilidade havia chegado a 35. Isso foi inesperado para Jian Li. Depois de tanto tempo sem se verem, a simpatia da Santa Espiã não havia diminuído. E agora mesmo, a caminho da floresta de bambu roxo, a favorabilidade de Lu Yongxi oscilou, variando entre 30 e 40. Quando finalmente pararam, a favorabilidade estabilizou em 35. Irmão Jian Li, me desculpe, eu só... As bochechas de Lu Yongxi coraram e ela não ousou olhar para Jian Li. Jian Li soltou Lu Yongxi delicadamente e sorriu. Não foi nada, apenas um pequeno favor. De qualquer forma, a simpatia de Lindong por ele já havia chegado a menos 99, então essa pequena diferença não faria diferença. Talvez eu consiga obter o corpo improfundo desta santa espiã, e isso pode melhorar muito o meu reino, pensou Jian Li. Ouvi dizer que o irmão Jian Li foi favorecido pela santa. Parabéns, irmão Jian Li, disse Lu Yongxi a Jian Li com um sorriso. Ambos evitaram tacitamente falar sobre Lindong. Jian Li acenou com a mão e disse, o que há para parabenizar? Por outro lado, Yangshi, você foi aceita como discípula por um ancião interior. Seu futuro é promissor. Em seguida, os dois continuaram a passear pela floresta de bambu roxo. Lu Yangshi era vivaz e adorável, como uma pequena fada na floresta de bambu roxo, admirando as diversas e belas paisagens ao seu redor. O sol estava se pondo. O sol poente brilhava através das camadas de folhas de bambu, iluminando seus rostos, e uma sensação calorosa os envolveu. Os dois estavam lado a lado na floresta de bambu roxo, observando o brilho residual no céu. Irmão Jian Li, que lindo, veja! Lu Yangshi apontou para o pôr do sol no céu, com os olhos cheios de sorriso. Jian Li também sorriu, olhando para tudo à sua frente. Desde que chegou a este mundo, esta foi a primeira vez que Jian Li se encontrou em uma atmosfera tão tranquila. Havia uma paisagem deslumbrante ao longe e uma beleza estonteante ao seu lado. Talvez uma vida assim não seja tão ruim, pensou Jian Li. Os dois observavam silenciosamente tudo no céu. Irmão Jian Li, alguém está vindo, tome cuidado. De repente, Lu Yangshi sussurrou, sua voz clara e melodiosa chegando aos ouvidos de Jian Li. A energia mental de Jian Li se espalhou instantaneamente e, como previsto, ele descobriu um grupo de pessoas voando do horizonte à distância, em direção à floresta de bambu roxo. Eles são especialistas muito fortes. Acima do reino do rio espiritual, pensou Jian Li, com o coração agitado. Jian Li estava prestes a falar quando sentiu um par de mãos esbeltas, da cor de jade, o envolverem. Logo em seguida, um escudo púrpura dourado apareceu, envolvendo firmemente Lu Yangshi e Jian Li. Seus corpos estavam pressionados um contra o outro, encostados em um grande bambu, seus corpos firmemente entrelaçados. Jian Li conseguia até sentir a maciez do corpo de Lu Yangshi. Irmão Jian Li, este escudo pode nos esconder, disse Lu Yangshi timidamente. Nesse instante, os dois estavam frente a frente, a menos de 1 centímetro de distância. Parecia que com um simples movimento de Jian Li, eles se tocariam. Ao contemplar a requintada e encantadora Lu Yangshi à sua frente, Jian Li já sentia uma certa energia vital. Irmão Jian Li, você tem alguma coisa no bolso? De repente a expressão de Lu Yangshi congelou, sentindo-se um pouco corada. Logo depois, 4 figuras misteriosas usando máscaras apareceram na floresta de bambu roxo. Essas pessoas desceram lentamente do céu flutuando. Sua aura envolveu toda a floresta de bambu roxo, aparentemente sondando a situação em seu interior. Que estranho, eu tinha a sensação de que havia alguém aqui, mas agora não há ninguém, disse uma das figuras misteriosas usando uma máscara preta confusa. Enquanto falava, ele continuamente examinava os arredores com sua energia mental. Não muito longe dali, Jian Li e Lu Yangshi, firmemente envoltos pelo escudo dourado, pareciam ser completamente ignorados por ele, totalmente alheios à presença deles. Segundo irmão, você ficou acordado até muito tarde ontem à noite e está tendo alucinações, disse outra figura misteriosa usando uma máscara branca com um sorriso. As outras 2 figuras misteriosas, usando máscaras amarelas e azuis, também soltaram risadas sonoras, provocando o misterioso homem de máscara preta que constantemente o sondava. É sempre bom ser cauteloso. Se formos descobertos, eu posso fugir, mas você talvez não. Resmungou friamente a figura misteriosa de máscara preta. Assim que o misterioso homem de máscara preta falou, todos riram baixinho. Segundo irmão, continue investigando. Melhor prevenir do que remediar. Vamos esperar mais um pouco. Isso mesmo, precisamos ter cuidado. Esta é uma missão que nos foi dada pela terra sagrada Taishuan. Se algo der errado, toda a nossa seita indo osso branco não poderá arcar com a responsabilidade, disse o homem de máscara branca seriamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.